Oi, ser feito de poeira estelar. Você já sentiu que repete os mesmos erros, mesmo prometendo que nunca mais faria? Já percebeu que sabota seus próprios sonhos como se algo dentro de você não permitisse avançar? Já se pegou escolhendo pessoas e situações que só te machucam? E mais, já explodiu, julgou ou criticou alguém e depois se perguntou: por que isso mexe tanto comigo? Você já se perguntou por que alguns ciclos da vida parecem nunca ter fim? Porque mesmo mudando de cidade, de relacionamentos, de trabalho, certas dores e padrões continuam voltando? Talvez você já tenha sentido que não é apenas azar ou falta de sorte. Existe algo mais profundo, algo que mora dentro de você e que, mesmo escondido, guia silenciosamente suas escolhas, suas emoções e até mesmo os resultados que você colhe. Bom, se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, quero que saiba: isso não acontece só com você. Existe uma força dentro de nós, uma parte escondida que Carl Jung chamou de a sombra. E ela governa muito mais a sua vida do que você imagina. Você já escutou a frase: nosso maior inimigo vive dentro da nossa mente? Pois é, a sombra é exatamente isso. No meu último vídeo, eu expliquei sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos, e citei brevemente a sombra. Se você ainda não assistiu, recomendo assistir depois, o link está aqui nos cards, pois esse vídeo vai expandir ainda mais sua compreensão sobre esse universo oculto que existe em nossa mente. E por que isso é tão importante? Porque a sombra é um dos mecanismos mais decisivos da psique. Sem o conhecimento dela, é ela quem assume o comando da sua vida sem que você perceba. E o mais perigoso, a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir que não são elas mesmas que tomam as decisões mais importantes de suas histórias. E hoje eu quero te conduzir a um mergulho neste território, não para que você lute contra a sombra, mas para que você a reconheça, a integre e a desperte o poder que ela esconde. Porque a verdade é poderosa. A vida que você deseja só começa quando você olha de frente para aquilo que mais teme enxergar. Por isso, se você está aqui assistindo este vídeo, eu já quero lhe parabenizar. Isso significa que você está abrindo os olhos para algo capaz de transformar completamente a forma como você enxerga a si mesma e o mundo ao redor. Eu vou te mostrar como a sombra se manifesta e como ela está conectada às dores do seu dia a dia. E como conhecer isso vai ser uma chave de transformação na sua vida. Carl Jung dizia: todos nós carregamos uma sombra. Quanto menos ela é incorporada na vida consciente, mais escura e densa ela se torna. Ou seja, a sombra é tudo aquilo que você é, mas não aceita ser. É tudo aquilo que você reprimiu, negou ou não quis mostrar ao mundo. E isso não inclui apenas o lado ruim. Muitas vezes escondemos talentos, desejos e até potências que podem estar escondidos ali. Na sombra estão todos os pensamentos, emoções e impulsos que você aprendeu a esconder, porque disseram que eram feios, errados ou perigosos. Ela nasce quando ainda criança. Você percebeu que algumas partes de você não eram bem-vindas na infância. Talvez a raiva, talvez a ambição, talvez o desejo de ser vista. E então você aprendeu a colocar máscaras. A máscara de a boazinha, a forte, a máscara da desapegada. Cada uma dessas máscaras criadas para ser aceita, amada e protegida. Pensa assim, é como se houvesse uma gaveta fechada dentro da sua mente. Lá você guardou as críticas que escutou na infância, os desejos que achou feio, as emoções que não podia expressar, os sonhos que alguém te convenceu de que eram bobos e muito mais. Tudo aquilo que você achou ou foi ensinada como inapropriado
você guardou nessa gaveta nas profundezas da sua mente e então a fechou. Só que essa gaveta nunca ficou realmente fechada. Ela continua transbordando na sua vida, influenciando suas escolhas, suas relações, seu dinheiro e até mesmo a sua saúde. Tudo isso de forma inconsciente. Quantas vezes você já agiu de um jeito e depois pensou: por que eu fiz isso? Não faz sentido. Isso acontece porque mesmo quando você acredita estar no controle, quem está conduzindo é a sua sombra. A sombra não é malévola, mas se torna perigosa quando não a reconhecemos. É como ter um piloto automático emocional programado com todos os seus traumas, rejeições e aspectos negados. É por isso que você atrai relacionamentos parecidos, situações que parecem repetições, desafios que te colocam sempre no mesmo lugar. Não é castigo, não é azar, é a sombra pedindo para ser vista. E como a sombra age? Nos gatilhos do dia a dia, que parecem pequenos, mas no fundo governam a sua vida. Na autossabotagem, você começa a dar certo e de repente trava. Não é falta de talento ou preguiça, é a sombra dizendo: se você brilhar demais, vai ser julgada. Talvez você não esteja pronta para tanto sucesso. Bom, e a autossabotagem é cruel, porque se disfarça de prudência, de realismo, de sensatez. Sua sombra sussurra: é melhor não tentar, assim você não se decepciona. Fica onde está, porque pelo menos aqui é seguro. Mas o que ela realmente faz é te aprisionar em uma versão limitada de si mesma. Nos relacionamentos, você mantém relações tóxicas porque tem medo de ficar sozinha. É a sombra dizendo: se eu ficar sozinha, eu não sobrevivo. E nos relacionamentos, ela age de forma invisível, mas poderosa, atraindo experiências e pessoas que revelam exatamente o que tentamos esconder. E em vez de vivenciarmos relacionamentos saudáveis e felizes, ficamos eternamente presos em ciclos tóxicos e de decepções. Exemplo: atrair pessoas que só te traem. A sombra pode carregar a crença, como: não sou digna de amor fiel. O inconsciente repete o trauma para tentar resolver, mas acaba reforçando a ferida. Relacionamentos com pessoas frias ou indisponíveis. Muitas vezes a sombra diz: eu não mereço ser plenamente amada, por isso aceito migalhas. Ou, se alguém se aproximar demais, eu posso me ferir. Em relacionamentos com pessoas controladoras ou dominadoras, muitas vezes a sombra tem dificuldade de assumir a própria liderança e autonomia, então projeta esse poder no outro, se colocando em papéis de submissão. Pessoas disciplinadas, controladas e lógicas frequentemente se sentem atraídas por pessoas caóticas, dramáticas e irracionais. Ciúme e controle excessivo dentro do relacionamento. É a sombra que projeta no outro aquilo que não admite em si. Insegurança, medo do abandono e desvalorização do próprio valor. No dinheiro, você começa a ganhar mais, mas gasta impulsivamente ou evita novos projetos e novos investimentos. A sombra sussurra: se você tiver demais, vai atrair invejas e problemas. No trabalho e propósito, surge perfeccionismo, comparação, medo de fracassar. Mesmo sabendo que poderia avançar, você evita sair da zona de conforto, porque a sombra diz: se eu mudar, vou perder tudo o que conheço. Percebe? A sombra não está nas grandes crises, ela está em cada pequena escolha do seu dia a dia. E o primeiro sinal de que a sua sombra está dominando suas decisões é algo que você provavelmente já sentiu muitas vezes, mas nunca percebeu a conexão. São aquelas reações explosivas que surgem do nada, impulsos que parecem fugir do seu controle. Por exemplo, um comentário simples de alguém e você explode. Uma opinião diferente e você se sente atacado sem motivo. Carl Jung explica: quando reagimos de maneira desproporcional ao que está acontecendo,
não estamos reagindo à situação em si, estamos, na verdade, reagindo a algo dentro de nós que negamos ou reprimimos. Ele chamou isso de projeção. E é justamente esse o mecanismo onde a sombra se revela. A projeção funciona assim. Tudo que você não aceita em si mesmo, você inconscientemente projeta nos outros. Já aconteceu de alguém fazer algo que te irritou profundamente, ou você criticar alguém ou alguma situação e depois perceber que faz exatamente a mesma coisa? Isso é a sua sombra falando, mostrando aquilo que você ainda não integrou, reprimiu em si mesma e por isso que algumas pessoas e situações te irritam sem motivo aparente. Elas tocam em algo que você ainda não curou em si mesma. E, inconscientemente, sua sombra se manifesta em forma de julgamento, crítica, raiva ou até fascínio. A sombra também pode ser uma necessidade não atendida. Por exemplo, quando você critica alguém por ser arrogante, talvez seja porque você esconde sua própria dificuldade em se impor. Quando você sente raiva de pessoas preguiçosas, talvez seja porque você não se permite descansar. Quando alguém te irrita demais sem motivo, é porque estão espelhando uma parte de você que você não quer olhar. Sua sombra está tão desconfortável com esses aspectos reprimidos da sua personalidade que os projeta para fora. Ou seja, o mundo fora é um reflexo da sua sombra de dentro. Pensa assim, se alguém te diz que você é preguiçosa e isso não te afeta em nada, provavelmente é porque sabe que isso é verdade e já aceitou. Ou sabe que é falso e não se importa. Mas se essa mesma palavra desencadeia uma reação emocional intensa em você, é porque está tocando em algo que sua sombra escondeu. E a intensidade da sua reação é proporcional ao tamanho do que reprimiu. Carl Jung dizia: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Quando começamos a enxergar nossas reações como mensagens da nossa sombra, em vez de verdades absolutas sobre o mundo externo, recuperamos nosso poder. Deixamos de ser vítimas das nossas emoções automáticas e nos tornamos investigadores da nossa própria psique. A sombra também pode se revelar no que chamamos de pecados capitais, mas por trás deles há sempre uma necessidade legítima. Por exemplo, a raiva-ira demonstra a necessidade de respeito, justiça ou transformação. A inveja demonstra a necessidade de pertencimento e de sentir-se capaz. A preguiça demonstra a necessidade de descanso, pausa e autocuidado. O orgulho demonstra a necessidade de reconhecimento, dignidade ou validação. Quando você nega essas necessidades, elas viram sombras. Quando você olha para elas com consciência, elas viram forças. Por isso eu digo, a sombra não é inimiga, ela é a guardiã de tesouros que você não ousou reconhecer ainda. A sombra contém a chave da sua expansão. Quando você a ignora, vive pela metade. Quando você a integra, se torna inteira. E esse é o paradoxo da sombra. Aquilo que você mais teme em si mesma é exatamente o que pode te devolver o poder que você perdeu. Então comece a se auto-observar e perceber. Se critica a arrogância dos outros, mas admira quem é confiante. Se condena a frieza emocional, mas se sente atraído por quem não se abala. Se rejeita a agressividade, mas inveja quem sabe impor limites sem se desculpar. Essas contradições são sinais da sombra, mostrando as qualidades que você precisa desenvolver em si. Uma pessoa saudável não é aquela cheia apenas de virtudes, mas aquela que tem acesso consciente a todo espectro da psique e sabe escolher como usar cada parte. A verdadeira liberdade acontece quando você já não precisa viver esses aspectos reprimidos através dos outros. Outro aspecto para perceber se a sombra está tomando suas decisões por você
é através do fascínio. Você já admirou tanto uma pessoa de tal forma que se esqueceu que essa mesma luz, essa mesma qualidade também existe dentro de você? Ou seja, tudo que te fere ou fascina é um reflexo. Tudo que você julga ou idolatra é um espelho da sua sombra. E aqui a sombra revela a sua verdadeira função. Ela não vem para te punir. Ela vem para te mostrar, através do outro, aquilo que precisa ser reconhecido em você. A vida inteira você vai se deparar com espelhos. Alguns vão te incomodar profundamente, outros vão te encantar. Mas todos carregam a mesma mensagem. Olhe para dentro. Aqui está uma parte de você pedindo para ser vista. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também está lutando com reações emocionais e não entende o porquê. Outro modo de reconhecer se a sombra está no comando da sua vida são os ciclos repetitivos. Você já percebeu que algumas situações parecem se repetir na sua vida como se fosse um loop infinito? Como se você estivesse presa em um looping temporal, onde apenas mudam os personagens, mas a história é sempre a mesma. Relacionamentos diferentes, mas com as mesmas dores. Trabalhos diferentes, mas com as mesmas frustrações. Conflitos familiares que se repetem ano após ano. Cenários diferentes, mas sempre levando ao mesmo ponto. Isso não é coincidência. São os ciclos da sombra. E isso já aconteceu comigo. Por muito tempo, atraí pessoas tóxicas, até que um dia percebi o absurdo. Uma nova pessoa repetiu exatamente o gesto de um ex. E ali a ficha caiu. Entendi que não era coincidência, era minha sombra reproduzindo o padrão. Jung descobriu que esses ciclos não são azar, são criações da psique, insistindo para que você encare aquilo que evita. A sombra se manifesta através da repetição, porque sabe que só assim você terá a chance de enxergar o que ainda não foi integrado. É como se a vida te colocasse diante da mesma lição até que você finalmente aprenda. Imagina a sombra como um professor muito rígido. Ela vai te mandar sempre as mesmas situações até você aprender a lição e escolher diferente. Cada padrão que retorna não vem para te punir. É um lembrete insistente de que existe algo dentro de você que precisa ser olhado, acolhido e transformado. Mas enquanto você ignora esses sinais, a tendência é que os ciclos se tornam ainda mais intensos. Primeiro ocorre uma decepção. Depois, o reforço da decepção, agravando a dor, deixando uma dor maior. E se você continuar resistindo, a vida pode usar até mesmo um colapso para te obrigar a parar e olhar para isso. Porque a sombra não desaparece quando você a evita. Ela apenas muda de forma e volta a aparecer, até que você decida enfrentá-la. Carl Jung descobriu algo fundamental sobre esses padrões. Esses ciclos se repetem porque há algo na sua sombra que recria e atrai exatamente as situações de que sua psique precisa enfrentar para crescer, para evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. Então, quanto mais você se esconde e não encara isso conscientemente, a vida repete a cena quantas vezes forem necessárias. A boa notícia é, uma vez que você reconhece o padrão, tem o poder de mudá-lo. Você para de reviver o mesmo passado e abre espaço para criar um novo futuro. Mas para isso, precisa estar disposta a olhar a verdade de frente, mesmo que seja desconfortável. Olhe para a sua vida com honestidade. Qual é o acontecimento que sempre se repete nos seus relacionamentos? Qual é o tipo de problema que surge constantemente na sua carreira? Que conflito familiar parece nunca acabar? E sim,
isso dói. Não é um processo bonito, não vai ter ninguém te aplaudindo, mas é libertador. Jung falava da individualização, mais conhecido hoje em dia como autoconhecimento, como processo de se tornar quem realmente é. Mas para isso, você precisa estar disposto a deixar para trás quem foi até agora. E a sua sombra vai resistir a isso com todas as forças. Mas entenda algo essencial: o sucesso, a felicidade e o crescimento não são perigosos. O verdadeiro perigo é viver uma vida limitada por medos que já nem fazem mais sentido. Pois sua sombra opera com informações desatualizadas, mapas emocionais do tempo em que você era uma criança vulnerável e dependente. Mas você já não é mais aquela pessoa. Agora você é um adulto e pode tomar suas decisões por conta própria. Agora eu quero te passar 10 exercícios poderosos que vão mudar a forma como você se relaciona com suas emoções e decisões. Escolha fazer o que tiver mais facilidade. Se conseguir fazer os 10, ótimo. Se não, escolha no mínimo 3 para começar a praticar hoje mesmo. O segredo não é lutar contra as sombras, mas observar e integrar. A sombra não é um inimigo a ser derrotado, e sim um guia que precisa ser escutado. Então pausa este vídeo, pega um papel e uma caneta e vamos juntas. Exercício de percepção da sombra. O 1 e o 2 estão interligados. Então, 1. Identifique a emoção predominante. Qual sentimento você experimenta com mais frequência? Rejeição, abandono, traição, invisibilidade, controle ou outro? Pause esse vídeo e reflita sobre isso. 2. Lembrando que o primeiro e o segundo estão conectados, então pause esse vídeo, responde o primeiro e depois continue. Então, questione-se desta vez, de que maneira este padrão me é familiar, né? Que maneira esse sentimento é familiar? Quantas vezes na sua vida ele tem se repetido? E depois de encontrar a resposta, se questione: quando aprendi pela primeira vez que a vida era assim? Muitas vezes você vai perceber que esses padrões nasceram na infância, em dinâmicas familiares que foram internalizadas como a forma que o mundo funciona. 3. Traga a luz da consciência e acolha suas reações intensas. Da próxima vez que sentir uma emoção forte diante de alguém ou de uma situação, não reaja automaticamente. Pergunte-se: que parte de mim está sendo refletida aqui? O que esta pessoa ou situação desperta em mim que eu não consigo aceitar? O que essa situação está tentando me ensinar? O que eu preciso aprender para que isso não se repita? Isso já te tira do papel de vítima, e então, conscientemente, escolha uma resposta diferente. E se não conseguir controlar sua reação na hora, não se preocupe. No começo é difícil mesmo, mas depois reflita: por que isso me afetou tanto? Que parte de mim não estou querendo enxergar? Com o tempo, as respostas virão porque você está trazendo luz à consciência. Jung dizia: você não pode mudar aquilo que não consegue ver. Quando você reconhece que esses ciclos são criações das suas sombras e não verdades imutáveis sobre a realidade, você recupera o poder de escolher diferente. 4. Crie uma lista de pessoas que mais te irritam ou que você mais critica. Escreva o nome delas, pode ser pessoas que você conhece ou figuras públicas. E depois identifique o que exatamente me incomoda nelas. Depois de encontrar a resposta, se pergunte: de que maneira essa qualidade poderia ser útil para mim se eu a desenvolvesse de forma equilibrada? Exemplo: se você critica alguém por ser gastador e irresponsável,
talvez precise se permitir aproveitar mais a vida e soltar o controle em alguns momentos. Se critica alguém por ser interesseiro, talvez você precise aprender a reconhecer e negociar melhor seus próprios interesses sem culpa. Não é sobre virar quem não é, é sobre recuperar as partes que rejeitou por medo do julgamento. Quinto, decisões conscientes. Aqui iremos descobrir se você toma suas decisões através do desejo ou do medo. Então, antes de tomar qualquer decisão importante, pergunte-se: estou escolhendo isso porque me aproxima do que eu quero ou porque me afasta do que temo? Se a resposta for a segunda opção, pare e questione: o que eu escolheria se não estivesse medo? Lembre-se, coragem não é ausência de medo, é avançar com medo mesmo. Sexto, converse com a voz da autossabotagem. Quando ela disser, você não merece, isso não vai dar certo, melhor desistir, melhor ficar onde está, você não é boa o suficiente, e etc., não obedeça automaticamente. Ao invés disso, pergunte para ela: do que você está tentando me proteger? Geralmente, por trás dessa voz existe uma ferida infantil. E então diga: obrigado por tentar me proteger, mas agora eu sou adulto e posso lidar com as consequências da minha escolha. Sétimo, a autoobservação. Busque estar em autoobservação constante. Perceba quando está projetando nos outros algo que na verdade é seu. Cada irritação, cada decepção é um espelho. Lembre-se disso e comece a observar. 8. Diário da sombra. E esse exercício é muito poderoso porque você visualiza de forma clara. Então tenha um caderno ou um bloco de notas do celular mesmo e comece a anotar diariamente o que te irritou no dia, o que te feriu e quais foram as vozes da sua cabeça que estão te auto-sabotando. Esses registros criam clareza, e clareza é poder. 9. Use o Ho'oponopono. Essa prática havaiana poderosa tem o poder de cura profunda do inconsciente. Eu mesma iniciei em 2018 em um momento difícil da minha vida, onde estava presa em um ciclo repetitivo doloroso e transformou minha vida. Tanto que até hoje eu trago o Ho'oponopono nas minhas orações diariamente antes de dormir. E são apenas 6 minutos que podem abrir portais de cura da sua criança interior. E se você quiser iniciar, deixei aqui nos cards a meditação e a oração que recomendo. 10. E último exercício. Ritual simbólico de integração. Escreva em um papel tudo que você descobriu que rejeita em si, ou todas as suas análises de sabotadores internos, tudo que você descobriu sobre si, e depois queime ou enterre esse papel. Este gesto simples ajuda a simbolizar que você está acolhendo e liberando essas partes. Bom, esses métodos são poderosos para observar sua sombra e retomar o controle da sua vida. Podem parecer simples, mas ao colocar em prática abre portais de consciência. E lembre-se, não é sobre se julgar, é sobre se conhecer. E busque aprender a tolerar o desconforto, pois a mudança real acontece quando você prefere o desconforto do crescimento ao conforto da repetição familiar. A sombra não é para ser destruída, mas acolhida. Quanto mais você foge dela, mais ela te persegue. Quanto mais você a encara, mais ela se transforma em potência. Imagina viver uma vida em que seus gatilhos não te controlam mais, em que sua autossabotagem se transforma em ação, seu medo em coragem, sua dor em sabedoria. Esse é o caminho da expansão da consciência. Yang já dizia: até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Quando você começa a ver os padrões como convites ao crescimento e não como castigo do destino, tudo muda.
Você deixa de ser vítima da circunstância e passa a ser autor consciente da sua própria transformação. Perceber que suas sombras têm guiado suas decisões não é motivo para vergonha ou autocrítica. Pelo contrário, é motivo para celebração, porque significa que você está despertando. Esse processo não é sobre eliminar suas partes escuras, mas sobre reconhecê-las, entendê-las e canalizá-las construtivamente. Ao integrar a sombra, você não se torna uma pessoa perfeita, você se torna inteira. A diferença entre pessoas que vivem vidas prósperas e autênticas das que permanecem presas em padrões destrutivos não é ter nenhuma sombra. A diferença está no nível de consciência e na disposição de trabalhar com ela em vez de contra ela. E é aí que mora a verdadeira liberdade, entre a reação automática e a resposta consciente. Nesse espaço, você recupera seu poder de escolha. E se esse vídeo está ressoando com você, quero que faça algo agora. Nos comentários escreva: eu escolho integrar minha sombra conscientemente. Isso não é apenas uma frase, é um compromisso consigo mesma, de começar a prestar atenção nos seus padrões, questionar suas reações automáticas e assumir a responsabilidade pelas experiências que tem criado inconscientemente. O autoconhecimento não é um destino, mas sim um caminho diário. Cada vez que você escolhe a consciência em vez da automaticidade, a responsabilidade em vez da vitimização, a integração em vez da negação, você se aproxima da sua versão mais autêntica e poderosa. Como já citei antes, mas sempre bom reforçar, sua sombra não é inimiga. Ela é uma parte de você, que tenta te proteger com estratégias ultrapassadas. Quando você a integra conscientemente, ela se torna uma fonte de poder, criatividade e autenticidade. Ela deixa de ser um freio para a sua evolução e passa a ser um combustível para o seu crescimento. Quem faz esse trabalho não só se liberta, mas contribui para a libertação coletiva, porque ao parar de projetar suas sombras nos outros, você começa a se relacionar a partir da integridade e não da ferida. E isso eleva todos os seus relacionamentos e, por extensão, a qualidade do mundo. Percebem a importância? E se você quer viver a partir do seu poder autêntico, certifique-se de se inscrever neste canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago conteúdos que vão abrir a sua mente e te ajudar a dar um salto quântico na vida. Bom, e eu espero que você escolha uma relação baseada na honestidade consigo mesma em vez da ilusão, da fragmentação. Então seja corajosa, seja compassiva consigo mesma. Sua melhor versão está te esperando do outro lado desses padrões inconscientes. Em Lakesh, eu sou outro você.